Paz, então, todo mundo respire fundo. Agradecer a Deus essa oportunidade de estar com todos aqui reunidos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre possa estar conosco. Então, conforme previamente nosso irmão anunciou, o tema da nossa reflexão na noite de hoje será a respeito de perdão e saúde. E esse tema, ele tem uma vinculação muito direta em alguns momentos da nossa vida, quando nós estamos buscando o nosso reequilíbrio físico. Saúde é um termo que vem evoluindo. A visão de saúde é um termo que vem evoluindo ao longo do tempo. Atualmente, de forma resumida, a Organização Mundial da Saúde nos apresenta que a saúde não é apenas a ausência de problemas físicos, mas, pelo contrário, a saúde ela é mais abrangente, ela envolve um bem-estar físico e emocional. E acrescentamos nós, de corrente espiritualista, que também um bem-estar espiritual. Então, saúde não é apenas não estar doente, é muito mais do que isso. É estarmos em equilíbrio, é estarmos nos sentindo bem, é estarmos em equilíbrio com o meio que nos rodeia, é estarmos em equilíbrio com as forças da natureza. Então, a definição de saúde é bem mais ampla. Na noite de hoje, então, na nossa reflexão, nós vamos fazer uma ligação ou tentar estabelecer uma conexão na importância do perdão para alcançarmos ou para que este processo de perdão venha a nos auxiliar na nossa melhora física, mental e espiritual. Quando nós buscamos a saúde de forma abrangente, como foi definido no início do trabalho, isto é uma busca que vai se completar ou que vai se realizar através da medicina terrena, através do auxílio espiritual e, sobretudo, do nosso esforço. Então, de forma rápida, nós podemos dizer que o processo de melhoria, o processo de equilíbrio e, por que não, o processo de cura, ele vai ter uma relação direta com o nosso esforço. Vejamos que não vai ser a espiritualidade que vai nos curar, não vai ser apenas o tratamento médico, mas um conjunto de coisas que vai, cada uma dessas coisas na sua área, contribuir para esse nosso bem-estar físico e espiritual. Irmãos, eu vou ser bem sincero, trazendo com muita clareza essa questão. Tudo aquilo que nós desejamos para nós de melhor, tudo isso será fruto do nosso esforço e do nosso merecimento. Deus é infinitamente justo e bom. Sendo Ele justo, para alcançarmos aquilo que a gente busca, a gente vai ter que desprender o esforço. E nesse esforço já começa exatamente por buscarmos entender e buscarmos nos tranquilizar perante a doença. O que é a doença? A doença é exatamente o nosso desequilíbrio físico, mas que tem a sua origem no nosso comportamento espiritual. Tem origem no nosso espírito, na nossa essência eterna, vamos assim dizer, naquela essência que não morre. Então, o nosso espírito, aquilo que pensamos, a nossa vibração, as nossas obras, isto vai se refletir no nosso corpo físico.
E será natural, então, durante a nossa caminhada terrena, os processos de enfermidade. E estes processos vão chegar exatamente, muitas vezes, para nos, como já falei em encontros anteriores, para nos convidar a reflexões. E a primeira reflexão que pode se fazer perante a doença é a seguinte: na nossa conversa íntima com Deus, por que esta doença? Por que esta dificuldade? Melhor perguntando e lançando essa pergunta para Deus, o que Deus quer que eu mude me apresentando esse problema de saúde? Aonde eu estou falhando que esta falha está se refletindo no meu corpo físico? Eu sei que isso é complicado, irmãos, e eu me defronto com essas dificuldades também perante os meus problemas de saúde, mas se faz necessário, porque o problema, a dor, a dificuldade, ela só vai começar a fazer efeito, vai começar a fazer a diferença na nossa vida quando isto provocar uma reflexão, quando esta reflexão provocar uma mudança de hábitos. Por que nós adoecemos? Desequilíbrios. E aí entra exatamente o ponto principal que nós vamos trabalhar na noite de hoje, que não é o único, mas que ele é importante, que é exatamente a questão do perdão. Durante a nossa estada terrena e encarnações anteriores, nós muitas vezes nos defrontamos com situações às quais nós sofremos algum tipo de prejuízo. Prejuízo material, prejuízo financeiro, prejuízo emocional, prejuízo espiritual nos casos das obsessões, coisas que de alguma forma nos fazem sofrer, coisas que de alguma forma nos desagradam. E aí então o perdão vem relacionado a estes acontecimentos, ou a necessidade do perdão. Existem coisas e situações que nós passamos que elas são mais fáceis de serem perdoadas, de serem esquecidas, de serem relevadas. Existem outras que são mais complexas. Porém, lembrando, nada nos ocorre por acaso. Deus, na sua infinita bondade e justiça, tudo aquilo que se apresenta no decorrer da nossa caminhada é algo necessário para nós. Fruto do nosso comprometimento no passado, fruto das nossas ações no presente, fruto muitas vezes das nossas necessidades de mudança. E aí se apresentam os desafios. Não existem injustiças por parte de Deus, existem processos naturais. Processos estes muitas vezes de expiações, ou seja, situações que nós criamos no passado em desarmonia com a lei divina, situações estas que nos comprometeram espiritualmente e que hoje se refletem na nossa vida. Em alguns casos, no próprio processo de enfermidade, em outros casos, nos processos de perseguição espiritual e em outras áreas da nossa vida também. E aí então se apresenta o perdão como uma necessidade da nossa encarnação. E trouxe aqui uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 15. Esse capítulo 10 ele fala a respeito do perdão. Só para os irmãos tomarem conhecimento, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra da codificação de Kardec. Obra essa que aborda os ensinamentos de Cristo, né, complementados pelos ensinamentos da doutrina espírita. Então nós vamos ter nesse capítulo todo ele abordando a respeito da questão do perdão. E vem-nos então uma definição de perdão. O perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. E este passado pode ser o passado recente ou o passado cronologicamente mais longo. Pode ser um acontecimento que passou-se ontem, ou pode ser um acontecimento de 20 anos atrás. O perdão, ele é o lançamento de um véu, quer dizer, é um esquecimento. E aí alguns poderão com muita propriedade nos dizer, ou nos questionar: Renato, como é que tu quer que eu esqueça tal acontecimento? Muitas vezes, acontecimentos extremamente graves. Esta é a necessidade, este é o desafio que nós passamos. Cada desafio que nós passamos para o nosso crescimento, quanto mais complexo ele for, maior será o benefício para o nosso avanço espiritual. Então, nesse sentido, o perdão cristão ele é lançar um véu, esquecer o passado ou tentarmos esquecer este passado. Vamos avançar um pouquinho mais lá no currículo para a evangelização da Federação Espírita Brasileira. Nós temos também outra citação que nos ajuda a entender o perdão.
E agora de forma mais prática. Perdoar é não guardar mágoas e ressentimentos. E aqui vem o que nos interessa muito. Não revidar o mal com o mal. A primeira etapa do perdão, porque o perdão ele é complexo muitas vezes. Então nós podemos encarar ele em etapas. Qual a primeira etapa do perdão? Às vezes a gente pensa assim, né? Perdoar é perdoar, é se harmonizar com a pessoa. Esta muitas vezes é a última etapa do processo. Qual é a primeira etapa? Primeira etapa do perdão: não revidar o mal com o mal. Esta é a primeira etapa. Resumindo, trazendo uma linguagem clara, é não exercermos a vingança, é não exercermos aquela situação que muitas vezes nós somos tentados de dar o troco, de responder na mesma vibração, de pagarmos com a mesma moeda, né? Tudo isso são nomenclaturas que se usam na língua popular exatamente para dizer ou para falar desse revide. Então, muitas vezes, a primeira etapa do perdão é a mais importante. Por quê? Porque quando nós não revidamos, quando nós não nos vingamos, o que está acontecendo? Nós estamos dando um passo importante, porque nós não estamos nos comprometendo com a lei divina. Quando nós não revidamos, automaticamente nós não estamos baixando a nossa sintonia. Automaticamente nós não estamos dando vazão para acontecimentos mais graves. Às vezes, e isso é difícil, às vezes a gente tem que ouvir e fazer de conta que não ouviu. Sermos provocados e não aceitar a provocação. Renato, mas isso é um ato de covardia. E quem de vocês, eu já ouvi muito, né? O que a gente ouvia lá antigamente, as nossas avós, os nossos familiares mais velhos, principalmente aí no interior? Mais vale um covarde vivo que um valente morto, não é isso? Era um ditado antigo. Tá, mas o que isso tem a ver com um trabalho de origem espiritualizada? Tem a ver que mais vale muitas vezes nós suportarmos uma ofensa do que nós ofendermos. Então a gente não entra na mesma vibração, a gente se retira. Irmãos, quando nós começamos a entender os processos, muitas vezes, de perseguição espiritual, a gente vai entender o quê? Que às vezes, por influência espiritual, nós somos tentados, somos influenciados, esse é o melhor termo, ao revide. Vai lá, responde, dá um troco, não deixa assim. Isto é algo que muitas vezes a espiritualidade encaminha via pensamento para nós. Porém, a decisão é sempre nossa. E a decisão nossa pode ser exatamente essa, de não revidarmos, de nos recolhermos, de muitas vezes deixarmos as coisas para o outro dia. Tem tanta coisa que a gente deixa para o outro dia, não é verdade? Tem coisa que a gente vai deixando, vai empurrando com a barriga, como se diz, e tem coisa que a gente tem pressa. Nos processos de desequilíbrio é importante a gente deixar para outro dia as coisas. Quando, por exemplo, a gente está conversando e esta conversa descamba para uma discussão, o melhor é deixar para outro dia. O melhor é calar. O melhor é sair daquela vibração. Porque quando os ânimos ficam acalorados, o que a gente faz? A gente diz coisas que não gostaria, a gente acaba magoando, a gente acaba sendo violento. E depois que a gente tomou essas ações, não tem como voltar atrás. Depois que a gente disse alguma coisa que feriu, o máximo que nós vamos poder dizer é um pedido de desculpa. Só que a gente sabe, né? Ouvir desculpas continuadamente cansa, não cansa? Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Mas tu não está falando sobre o perdão? Estou falando sobre o perdão, mas o que eu quero trazer com essa reflexão é o seguinte: muitas vezes nós temos que cuidar antes de nós magoarmos e não ficarmos só pedindo perdão. Às vezes a gente tem que dar um freio naquilo que é negativo, naquilo que serve para mim em primeiro lugar, né? A gente tem que dar um freio naquilo que está construindo coisas ruins. Para quê? Para que ali adiante a gente não precise estar pedindo perdão, para que a gente não crie desarmonias. E aí então esse processo é realmente o do não revide, de não pagar o mal com o mal, é não entrar na mesma vibração. Por quê? Porque aí a justiça divina estará conosco. Se nós retribuímos o mal com o mal, nós nos nivelamos, perdemos a razão.
E quantas vezes a gente vê essas situações em forma mais graves ou em forma mais simples no dia a dia. Então, perdoar, a primeira etapa é não revidar o mal com o mal. E é não guardar mágoas e ressentimentos. Não guardar mágoas e ressentimentos. E essa mágoa é uma coisa muito interessante no nosso tema. Interessante por quê? Porque é exatamente a mágoa que vai ser de uma forma bem simples, porque o tempo não permite um aprofundamento científico. A mágoa vai ser muitas vezes o estopim, o ponto inicial de um processo de enfermidade. Sabe aquelas coisas ruins que a gente vai guardando? Aquelas coisas que a gente quer dizer e não diz, aquelas coisas que nos desagradam, aquelas coisas que a gente fica remoendo. Isso vai se refletindo, isso tem origem no nosso espírito e vai se refletindo no nosso corpo físico. Irmãos, voltando, a busca da saúde é aliada, tem como aliado vários itens, a medicina terrena, o auxílio espiritual, mas tem o nosso esforço. Então, o nosso esforço é muitas vezes o quê? Trabalharmos a mágoa, deixarmos de lado aquelas coisas que ficaram lá atrás, aquelas situações que nos foram desagradáveis, porque tem uma coisa, não sei se os irmãos e as irmãs já pensaram nisso. Cada vez que a gente relembra uma coisa negativa que nos foi feita, cada vez que a gente revive isso, nós estamos sofrendo de novo, não é isso? Às vezes a gente não se percebe, porque isso acontece no automático, mas a gente lembra, a gente começa a lembrar aquilo de novo e automaticamente a nossa vibração vai. Nós vamos pesando, nós vamos nos revoltando, vamos nos entristecendo, e isso está se refletindo no nosso corpo físico. Quando a gente relembra, a gente revive. Por que não reviver coisas boas? A ideia seria excelente, reviver coisas agradáveis, isso vai fazer bem. Agora, reviver coisas negativas, que não dá para voltar atrás e fazer diferente, que não dá para alterar ali o passado, naturalmente reviver coisas negativas causa mágoa, e a mágoa que vai trazer o nosso processo de enfermidade, ou vai agravar os processos de enfermidade. Então são questões que nós vamos entendendo. Então o grande convite do perdão é exatamente nós deixarmos as coisas mais leves, nós deixarmos o nosso coração mais leve. Deixa para trás o que é passado. Assim como as pessoas erram conosco, nós também erramos com as pessoas. Por isso, no próprio capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo é abordada essa questão. Não é só as pessoas que erram com relação a nós, é nós que erramos, e é nós que erramos muitas vezes também com relação às leis divinas. De maneira que todos nós que aqui estamos encarnados, somos espíritos buscando o crescimento, errando, acertando, corrigindo, buscando a melhoria, mas estamos na mesma caminhada, vamos assim dizer, alguns mais despertos, que já acordaram para as realidades espirituais, e outros ainda em processo. Estando nós na mesma caminhada, é justo nós também darmos esse crédito, concedermos esse perdão muitas vezes, ou pedirmos o perdão, se for o caso, com relação a esses acontecimentos, não guardando esses sentimentos negativos. Deixa lá atrás o que ficou, não dá para mudar, seguimos adiante. Exercendo o perdão. Então, recapitulando, perdoar, rejeitar a vingança no primeiro momento, buscar não guardar essas mágoas e ressentimentos, e alguém daí poderá me perguntar, tudo bem, esquecer a mágoa, mas como é que eu vou conseguir isso? Da seguinte maneira, duas coisas não ocupam o mesmo lugar. Ou o copo está vazio, ou o copo está cheio. Ele não pode estar nem vazio nem cheio. Agora ele estava vazio, agora está cheio. Resumindo, onde eu quero chegar? Transformarmos um sentimento ruim em um sentimento bom. Deixarmos de lado uma coisa negativa e tentar colocar no lugar uma coisa boa. É uma substituição que a gente vai fazer. O que me dá alegria? Lembrar dessas coisas alegres. O que me dá equilíbrio? Buscar essas coisas que trazem o equilíbrio. O que está me fazendo sofrer? Desculpe, irmãs, eu vou ter que trazer isso de forma clara. Às vezes eu não tenho muita polidez. O que está nos fazendo sofrer muitas vezes? É justamente ficarmos presos, gastando o nosso tempo remoendo mágoas. Irmãos,
a necessidade de trabalho no bem, ela é intensa. Há muito trabalho na vinha do Senhor, há muito bem a ser realizado. Irmãos, não vamos nos permitir gastar o nosso tempo e a nossa energia com sofrimento, com mágoa, com rancor. Vamos deixar isso de lado e vamos buscar uma coisa construtiva para a nossa caminhada. Às vezes a gente está passando pela dor do luto e não é fácil a gente tentar entender o que é para a mãe, por exemplo, vivenciar o luto de um filho. Isso é incomensurável, essa dor. Porém, muitas vezes com o trabalho no bem, com a busca em socorrer os outros irmãos que estão nas necessidades, ali o nosso coração pode ser um pouco aliviado. A gente não está dizendo que vai parar de sofrer, mas a gente está dizendo que com a prática do bem, muitas vezes nós vamos esquecendo a nossa própria dor. Não sei se já contei aqui o caso de uma querida irmã, que eu perguntei para ela como é que ela estava de saúde, um problema muito grave numa perna. E aí, com muita alegria, né, nos seus quase 80 anos, Renato, tu nem sabe, tenho feito isso, tenho feito aquilo, aquele outro. Olha, a minha perna não tem nem tido tempo de doer, de tanta coisa que eu tenho feito. Ouviram? A minha perna não teve nem tempo de doer, de tanta coisa que eu estava fazendo, ou que eu estou fazendo. Às vezes a gente dá muito espaço para a dor. Então, quando a gente está trabalhando no bem, quando a gente está buscando uma leitura, está buscando uma mensagem edificante, está buscando algo que auxilie na caminhada dos irmãos, e pode ser uma simples oração, a gente está usando bem esse tempo. E aí a gente está preenchendo esse tempo com uma coisa que vai nos trazer equilíbrio, que vai nos trazer bem-estar. A perna vai parar de doer? Talvez não, mas a gente não vai ter tanto tempo de sentir a dor. Agora, se nós sentarmos no sofá, pararmos e ficarmos lembrando de coisas tristes, de coisas ruins, talvez a nossa perna tenha tempo para doer, né? Usando o exemplo dessa nossa irmã. Então é esse o convite que fica para nós, para essa reflexão, porque as coisas elas estão interligadas, né? A doença tem origem no espírito e se reflete no corpo físico. Sentimentos inferiorizados, o que eles vão trazer no nosso organismo? Desgaste prematuro, possibilidades de agravamento de doenças, perda de energia, porque quando nós estamos sintonizados numa energia elevada, quando nós estamos com bons pensamentos, quando nós estamos em buscas de crescimento no campo do bem, naturalmente as nossas companhias espirituais, a nossa vibração ela é mais elevada, e nós então experimentamos esse bem-estar, e esse bem-estar é um bem-estar diário, né? Nós vamos ter as dificuldades, as limitações naturais do corpo físico, as limitações naturais da idade, mas nós vamos ter um sentimento voltado para a vida, porque quando nós estamos buscando as coisas boas, nós estamos imersos nesse sentimento que tem a sua origem no amor de Deus. E é isso que a gente quer trazer na noite de hoje, a importância da nossa escolha, da nossa postura perante as situações, perante a própria doença, uma reflexão que a gente pode fazer num exercício de autoconhecimento, já me encaminhando para o final das considerações finais, é um exercício que a gente pode fazer. O que me causa mal-estar? O que está agravando a minha gastrite? O que está transformando a minha gastrite em uma úlcera? Minha agitação, meu nervosismo. Então, o que eu posso fazer para diminuir essa agitação? Mas eu tenho muita coisa para fazer, o dia fica curto. Bom, se tem muita coisa para fazer, vai ter que escolher as coisas mais importantes para fazer. Não vai dar tempo de tudo, não é isso? Às vezes a gente se preocupa com coisas irrelevantes. Não é que elas sejam irrelevantes, naquele momento parece que é a coisa mais importante do mundo. Mas ali adiante, quando a gente olha para trás, a gente vê, puxa, mas isso não é tão importante, eu me preocupei tanto com isso. E não é uma coisa importante. Talvez tenham coisas mais importantes que a gente não se preocupe. Então é essa relação que a gente quer trazer muitas vezes da própria questão da angústia, que a gente não consegue realizar as coisas. Então é importante a gente escolher o que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença ao médio e longo prazo. O que vai fazer a diferença quando eu retornar lá no plano e me encontrar no plano espiritual refletindo a respeito da minha existência. O que eu vou pensar quando eu estiver lá? São questões que nós vamos responder perante Deus e perante a nossa consciência.
Então hoje a gente já pode começar a pensar nisso, escolher as coisas que vão realmente nos realizar, as coisas que vão nos fazer bem, e estas coisas são justamente aquelas questões que o próprio Cristo tanto nos ensinou e exemplificou, são as questões voltadas ao amor. Trabalhar é importante? Claro que é importante. O trabalho é de origem divina, tanto é que Kardec aborda lá no Livro dos Espíritos, parte 3ª, a lei de trabalho. Mas trabalho é importante, mas a convivência familiar também é importante. Termos um tempo para nós nos dedicarmos ao nosso processo de espiritualização, de autoconhecimento, também é importante. Então é trazer esse equilíbrio. Nem tanto uma coisa, nem tanto outra, mas buscar esse equilíbrio, porque quando há o desequilíbrio, muito trabalho e pouco tempo para a família, às vezes a gente vai ter sucesso na carreira, mas não vai ter a paz ou a harmonia no lar que a gente gostaria. Então são questões que ficam para reflexão. A doutrina espírita, ela não nos proíbe, ela não diz o que devemos ou não fazer da nossa vida de uma forma fechada. Ela nos dá a lucidez para termos as nossas escolhas. Porém, as escolhas serão sempre nossas. E a responsabilidade das escolhas também será sempre nossa. Então, que possamos agora, na próxima etapa dos trabalhos, recebermos os laboratórios divinos, né, com todo esse auxílio espiritual dessa seara, recebemos tudo aquilo que a gente veio buscar. Nesse momento tivemos um momento de reflexão e na próxima etapa teremos a continuidade do trabalho, aí com a sua dimensão espiritual com mais intensidade. Então que possamos alcançar tudo aquilo que a gente veio em busca na noite de hoje. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.